Oi, gente, tudo bom? Faz umas semanas que eu não vim deixar o vídeo aqui, né? Eu nem subi o vídeo, mas hoje eu estou subindo. Inclusive, eu estou gravando ele no celular antigo porque eu tenho ele ainda. Só que os botões dele, de aumentar, de algumas coisas, funcionalidades que tem nele, não tava pegando direito e também ele tava travando. Então, tem que fazer, em vez de quando, aos poucos assim, né? Eu tive que restaurar para poder usar um pouquinho. Por isso que hoje eu não estou usando as duas mãos. Mas isso não impede, eu até gosto mais desse. Então, que você possa aproveitar cada momento, cada palavra. E vamos hoje aprender mais um pouco. Eu já falei até sobre a vida dele aqui, de Jó, certo? Vamos falar sobre a vida de Jó. Inclusive, tem muita gente falando sobre a vida de Jó. Por quê? Porque Jó foi um homem reto e íntegro. E padeceu e ficou fiel ao Senhor até Deus abençoá-lo novamente em abundância, em dobro. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu não sou, gente, como Jó. Eu digo, Senhor Deus, me perdoe porque eu não sou tão íntegra e reta como Jó. Mas eu aprendo com Jó, com suas palavras. Eu busco ao Senhor, eu tento viver corretamente a minha vida diante do Mestre, diante do Senhor. Então, eu quero que vocês também possam seguir o mesmo exemplo de Jó, né? Não se preocupa, não é? Ninguém vai ser igual a Jó, nem vai ser antes, nem eu, durante cada pessoa, nem depois, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada jeito é um jeito. Nós é que temos que sempre tentar seguir corretamente tudo nessa terra e fazer o melhor, né? Se o seu correto é fazer o seu melhor, se bem-aventurado o obreiro que não se condena naquilo que aprova, então, amém, tá certo? Vamos lá. Vamos começar o capítulo 1. Não vou dividir, eu vou ler ele todo, porque é importante ler, porque o que eu quero trazer para vocês aqui é um trecho muito importante nesse capítulo 1, tá bom? Vamos lá, sem demora. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem, hoje está bem claro, né, que eu estou gravando bem cedinho. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era homem íntegro e reto que temia Deus e desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, somando dá 10, né? Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com ele. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, deixa eu dar uma pausa no 5. Jó, já como um pai prudente, né, espiritualmente falando, também, principalmente por ser reto, ele já se preocupava que os filhos dele, na festa, ou sei lá, acho que ficasse bêbado demais, né, alto, e blasfemasse contra alguma coisa, então ele já pedia perdão. Então, ele se tornava cada vez mais corretamente andando diante de Deus, porque ele olhava por si, pelos seus filhos, pela sua família, zelava pelos seus filhos e sua família, né? Apesar da gente não saber o procedimento correto dos filhos de Jó. O início que eu não falei é o livro de Jó, certo? Fica no Velho Testamento. Então, Jó já fazia isso diante de Deus para conseguir o perdão e a graça do Senhor sobre ele e sobre sua casa. Está errado isso? Não está errado pedir perdão pelas falhas dos seus filhos. Porém, os filhos são abençoados com as orações dos pais, mas tem as consequências, né, que cada um deve seguir. Isso a gente vai continuar lendo para saber se os filhos dele realmente tiveram alguma coisa. Vamos lá. O 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mas veja que ousadia, né? O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então, aqui quero frisar o seguinte, que Satanás, para entrar na presença do Senhor, ele também tinha que ter permissão e tem que ter
Qualquer um de nós, principalmente os das hostes espirituais. E você diz assim, mas Dija, para saber disso tudo, quem foi que escreveu? Olha, é desconhecido saber quem é o autor de certo da história de Jó, né? Pode ter sido um amigo, uma família, um apóstolo, um discípulo, ou ele mesmo deixou escrito sem botar nome de autor. Nada, a gente não sabe, gente, é desconhecido. Mas está aqui, então, porque Deus inspirou e permitiu para nós termos esse exemplo aqui, que se Satanás, o próprio Satanás, pede permissão a Deus para fazer as coisas e ir até ele, principalmente nós, né, que devemos fazer mais ainda, temer e pedir graça e estar pedindo permissão a Deus para fazer as coisas, orar, né, no que a gente for fazer, orar e entregar na mão de Deus, tá bom? Então vamos continuar. E naquele momento Deus deu testemunho de Jó, né? Notaste porventura o meu servo Jó, ele dando testemunho de Jó a Satanás. E que maravilha isso, né? Vamos lá, vamos ver, porque a história de Jó é maravilhosa. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus debalde? Para vocês entenderem essa palavra, eu sempre digo a vocês, viu uma palavra diferente na Bíblia, corre para o dicionário online, pesquisa. E essa palavrinha que Satanás usou aqui, debalde, quer dizer o seguinte, que é em vão, alguma coisa em vão, é inútil, inutilidade. Então ele quis dizer aqui, por acaso Jó, ele te adora inutilmente, ele quis dizer o seguinte, porque Satanás é sagaz, insinuoso. Ele quis dizer, Jó só te adora e teme porque tu dá as coisas a ele. Porque ele tem riqueza, então ele vai te adorar. Se não tivesse, não adorava, entendeu? Essa é a interpretação que nós fazemos e que ao parecer, que ele faz parecer ser assim, Satanás, quando fala ao Senhor. Não o tens protegido de todo lado. Aí ele fala mais ainda para Deus aqui. Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Fez uma pergunta. Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. E aqui ele mesmo responde a pergunta dele, falando com Deus. Mas estende agora a tua mão. Aí vem a incitação, né? E toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ele jurando que Jó só temia Deus por conta das coisas que tinha, que Deus estava abençoando, né? Porque, infelizmente, gente, existem muitas pessoas hoje que só adora a Deus, só está alegre, só está louvando ao Senhor quando está em tudo bem, quando tem uma conta bancária cheia, quando a casa está toda arrumadinha, ou quando está num momento difícil, aí acaba deixando de louvar. Porque momento difícil nós todos passamos. Eu passo, você passa, todo mundo passa, mas nós temos que adorar. Já, porém, existem também outras pessoas que só sabem adorar a Deus quando estão passando por necessidades. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos estar sempre firmes no Senhor. Se tem tristeza, se tem alegria, firmes no Senhor. Se está em abundância, fartura, se está em necessidade, faltando firmeza no Senhor. A fé é a nossa prática de ter as coisas daquilo que nós não vemos, como a palavra de Deus diz, certo? Então, vamos praticar isso, vamos continuar. Eu tô aqui porque eu gosto de falar da Bíblia, eu amo e incentivo a vocês. E temos que ter ciência, o coração, como eu sempre digo a Deus, Deus, nada falha, nada nesse mundo, mesmo que esteja em abundância, ou em necessidade, ou falha, ou retamente, nada me separará do teu amor, porque tu me amaste primeiro. Nós devemos orar assim a Deus. A minha oração é assim, a minha palavra, eu oro de olho aberto o tempo todo, falo na rua quando eu ando, quando eu passo, porque eu estou conversando com Deus sempre, sempre, sempre. E porque tudo que eu quero fazer na minha vida, eu quero que Ele esteja no meio. E Ele está. Porque só cai uma folha da árvore, se Ele permitir, só cai um fio de cabelo nosso, se Ele permitir. Então só acontecem as coisas comigo, se Ele permitir. Seja de bom ou mal, porque para Jó, seja de bom ou de ruim, foi permissão de Deus. Permissão. Então vamos lá, vamos continuar. Ao 12. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, Satanás foi lá incitar porque ele queria fazer alguma coisa com Jó. Mas Deus, já conhecendo a intenção de Satanás, e já conhecia principalmente o seu servo, ele disse o quê? Ele permitiu. Eis que
Tudo o que ele tem está no teu poder. Ele permitiu estar no poder de Satanás. E somente não estenda a mão para quê? Para a vida, contra a vida dele, contra ele, né? Quer dizer, eles podem fazer o que quiser. Ele não limitou Satanás. Ele não disse, só faz com os bens dele, com os animais, com o dinheiro, com os servos, com a família. Não. Ele disse, deu tudo, exceto uma única coisa, a vida de Jó. As aflições e a paciência de Jó. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Que confusão começou, né? Que guerra, que roubo, fogo caindo do céu, meu Deus, tudo desesperadamente, do nada. Qual seria a sua reação? Finais do tempo, tá se acabando, Armagedon, Apocalipse. A gente ia pensar logo isso, né? Vamos lá. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, veja só, outro elemento, né? Vento de além do deserto. Deu nos 4 cantos da casa, foi um vento forte, viu? E ele caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Nesse período eu acredito que já era casas de pedra, de barro, madeira junto também, lógico, né? Para fazer as coisas, mas eram casas seguras demais para o vento ser tão forte, com certeza devem ter caído forte e mataram, né? E morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, de cada canto, cada lugar responsável, um servo era poupado, né? Então Jó se levantou. Aí eu digo assim a vocês, e quem sabe se não foi um desses servos, ou os servos juntos, que não começou a escrever esses pergaminhos e deixou em algum canto, né? Até chegar a Bíblia. A gente não sabe, a gente deduz, né, gente? A gente fica vasculhando, procurando investigar. Interessante. Mas se eles foram poupados, e logicamente Jó e sua família também, com certeza chegou em nossas mãos por alguma mão que escreveu. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quer dizer, ele usou a expressão Deus tirou. Mas Deus não tira nada de ninguém. Deus, quando dá, ele permanece. Ele permite ser tirado. É o que eu cheguei aonde eu gostaria de falar. A essência desse vídeo meu de hoje, a palavra que eu queria trazer para vocês é isso. Deus não tira nada de ninguém como o diabo dá e tira. Deus dá e fica. O homem perde às vezes por imprudência, por erro. E Deus permite ser tirado do homem. Não, Deus não tira nada de ninguém. Apesar de Jó, né, com toda integridade, toda a retidão, ele usou essa palavra aqui porque foi a palavra que veio à mente dele, que ele quis dizer, nu nasci, nu voltarei, com nada eu nasci, com nada retornarei, a vida pertence a Deus. Eu até escrevi aqui quando tive estudo com meu pai, poder de Deus na vida de Jó e em nossas vidas e na vida de todo mundo, certo? Então daqui em diante nós já sabemos que vai passar por várias coisas, Jó. Continua lendo o livro, né? Pega a tua Bíblia, escuta aí, ou vai lendo, ou pede para alguém ler, ouvir. E o capítulo 2, 3, 4, aí vai, né? Vai passando sobre os amigos que visitam, a mulher que blasfema, né? As visitas que ele teve, Jó justificando, se amaldiçoando. Mas ao passar, agora o que eu quero mostrar para vocês, a gente vai lá pro finalzinho, né, de Jó. Já estamos quase terminando.
E vamos ler agora sobre o que tudo aconteceu. Jó não blasfemou contra Deus. E Deus, veja só o que aconteceu, que Deus fez para ele. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. O Senhor virou, pois, o cativeiro de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, veja que Jó, mesmo na humilde força dele, né, que lhe restava ainda de fé, força de fé, ele padecendo, todo morrendo, lascoçando, cheio de doença, perdeu tudo, mas ele ainda continuou orando pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Deram presentes, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, que antes era 7, 6.000 camelos, que era 3 antes, 1.000 jumentas, que eram 500, 1.000 juntas de boi, que eram antes 500, e 1.000 jumentas, que também eram antes 500. Também teve 7 filhos e 3 filhas, quer dizer, aqui nos 7 filhos e 3 filhas, Deus não deu mais 14 filhos e mais 6 filhas, porque vida, ela é contada, mesmo quando Deus a recolhe, ela é vida e é para sempre, é espírito. O espírito não se multiplica do seu espírito, não. Ele teve mais o quê? Continuou a permanência da quantidade dos filhos, 7 filhos homens. Se tornaram dobro, porque os 7 anteriores eram 14. Os 7 primeiros dos 14 filhos de Jó, os 7 primeiros que morreram estavam com Deus, porque é espírito, Deus guardou. Permitiu Satanás mexer, mas Deus guardou. A vida e a morte pertencem a ele. E as 3 filhas anteriores, a mesma coisa, porém aqui nasceu 3. 7 filhos e 3 filhas, mais 7 filhos e 3 filhas do que já se foram, que estavam com Deus, se tornam 14, se tornou o dobro, esses 7 novos e essas 3 novas. Entenderam aí a matemática de Deus? Que nós somos únicos, que ninguém nos substitui nem por dobro, não somos contados como material, como animais, como as pessoas dizem que nós viemos dos animais, nós somos evolução de macaco, nós somos vindo do cosmo que se transformou em não sei o quê. Não, nada disso. Deus fez o homem e a mulher. Quando Deus criou a mulher, quando fez a criação, ele viu que quando criou o homem e deu o respirar, ele viu como precisava de uma companheira igual os animais tinham seus pares, e nenhum servia, porque ele não era animal homem. Apesar que os filósofos, os teólogos dizem, né, homem animal, mas o que eu quero dizer aqui é a essência mesmo de verdade da criação. É homem criado pelas mãos de Deus, como o oleiro faz o barro, certo? E nós somos pó e ao pó voltaremos. E ele fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Entendeu, gente? Ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querenhapuque. O nome das minhas sobrinhas. As 2 outras. E toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó. A 4ª geração é que pode também, pela misericórdia de Deus, chegarem até a 5ª, né? Porque o povo está cada vez mais tendo filhos mais cedo, né? Então morreu Jó velho e cheio de dias. Quer dizer, Deus lhe deu o dobro todo, né? Deu o dobro da prosperidade. E não é errado falar essa palavrinha aqui, ó, porque esta parte de Jó é a pregação na vida de Jó da prosperidade dele e com família nova. E eu acredito que essa família nova dele andava com Deus. Eu estou dando a interpretação para vocês de que Deus permitiu mexer também com a vida dos filhos e da esposa de Jó, porque, na verdade, tudo pertence a ele, né?
Se chegou um momento ele quis, eu vou agora, então dá tudo de novo a Jó, até família, filho e tudo. Então, assim, porque Jó já estava, pela sua retidão, já padecendo, já assim, sentindo, meus filhos vão pecar, vou lá, vou fazer um holocausto, vou fazer isso para Deus perdoar. Então, Deus já verificava isso em Jó, já havia essa preocupação em Jó, já havia esse trabalhar de Jó, né? Então, para dar um alívio a Jó, eu acredito que quando ele deu tudo de bênção de novo, permitiu dar, não, Deus deu. Olha a diferença aí, entenderam? Quando o homem perde, é tirado, Deus permite ser tirado do homem. Deus dá e permite ser tirado. Deus não tira. Ele pode tirar, mas ele, porque ele é fiel, ele não tira. O que ele dá, ele deixa. Agora, o homem perde por infidelidade ou porque ele permite ser tirado. Mas, o que eu quero dizer? Que quando ele deu em dobro, aí sim, ele deu, ele não permitiu dar. Só Deus nos dá, só Deus dá. Então, no início Jó perdeu porque ele permitiu. E depois ele deu a Jó, porque ele tem todo o poder de todas as coisas. Então, ele dá para nunca mais ser tirado. E Jó viveu, morreu velho e cheio de dias. E acredito na paz dele, na integridade mais ainda, porque ele foi um exemplo de integridade, né? Então, esse é o vídeo de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado, meditado, interpretado junto comigo aí. Continua lendo do início ao final, vocês vão ver que história extraordinária, o capítulo 2, 3, 4, 5, até o último capítulo, que é o 42. Ele é um livro de 42, certo? Gente, muito obrigada, vocês me perdoem a iluminação, se tiver algum barulho, vocês sabem que eu faço aqui dentro do meu ambiente do quarto, mas com todo o prazer, com toda a alegria, certo? Permaneçam firmes, permaneçam na sua verdade e permaneçam tentando viver pelo menos corretamente diante do Senhor, colocando sempre as coisas nele, certo? Para ele abençoar vocês, a minha vida. Eu sempre tiro também para a minha lição, para a minha família, para vocês, para todos nós crescermos juntos, estudando a palavra de Deus, que é uma bênção, tá bom, gente? Deus os abençoe. Beijinho.